mais uma lenda para vocês, tá? Aqui eu tenho a lenda do Guaraná. A lenda do Guaraná consta que um índiozinho, ele se casou e foi muito feliz durante muito tempo. A única coisa que faltava para ele era um filho. Então ele pediu ao rei Tupã que lhe desse um filho. Mas e nasceu um menino lindo, onde todos na aldeia adoravam ele. Um menino que tinha os olhos que pareciam a semente do Guaraná. Mas o Deus da escuridão, bravo e morrendo de inveja, é, fez com que este menino, durante uma tarde, onde ele foi colher frutas, tá? Ele se transformou numa serpente e pica o menino, e o menino morre envenenado. Isto, inveja, conta a lenda, tá? E aí nós temos mais uma lenda. Pequi. Quem não conhece o Pequi cuiabano, o Pequi de Cuiabá, o Pequi de Goiás? Aqui em Cuiabá, na época, todos os lugares cheiram Pequi. Lá no centro, então. Então, nós também temos a lenda do Pequi, certo? A lenda do Pequi consta, né, a lenda é que uma jovenzinha, uma indiazinha, ela, desde pequenininha, ela tinha um jacaré de estimação. Veja bem, gente, um bichinho de estimação, um jacaré, tá? Mas na aldeia indígena são bichos que eles encontram na natureza, né? Que fazem parte do seu dia a dia, que acaba se transformando em bichinho de estimação. E essa indiazinha tinha então um jacaré de bichinho de estimação. Aí ela cresce, se casa, vive muito feliz, mas a única coisa que falta é ter um filho, né? Aí ela pede ao deus Jacari como para trazer um filho para ela, para dar um filho para ela. E aí ele concede uma indiazinha muito linda, e Kanaueshi é, faz com que ela viva muito feliz. Só que um dia acontece uma guerra na aldeia. E o índio chega assim, e o índiozinho chega para ela e diz que está na hora dele partir. Ela fica triste e diz que não. Só que na hora que ele está dizendo a ela, uma arara vermelha pousa ao seu lado e reivindica o seu filho. Então, Cananchuê, ele está reivindicando seu filho de volta. A indiazinha ficou arrasada, ficou muito triste. Nada conseguia consolá-la. Durante 3 dias e 3 noites, ela chorava sem parar. O jacaré, então, de estimação, que eu adorava, foi até o pajé, até o deus, Cananchuê, e pediu para que ele devolvesse o filho à indiazinha. Ele não aceitou, mas ele também disse que a cada florada do pequi, ela daria luz a um filho que teria cabelos amarelinhos como os de Waedi, que era o nome do menininho, do filhinho dela, tá? Waedi é cabelos amarelos da cor do Pequi. Então, esta é uma lenda do Pequi. Interessante, né? Muito, eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também, tá? E aí nós temos a lenda, uma lenda assim, muito linda, né? Que é a lenda da mandioca, certo? A lenda da mandioca é a lenda de uma menininha que ela nasce na aldeia, e ela é branquinha, 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 e todos da aldeia achavam ela linda, maravilhosa. Então, durante o tempo que ela viveu ali, todo mundo admirava a beleza dela, porque ela era muito linda, muito branquinha.
Só que ela foi ficando com a saúde frágil, ela foi ficando doente, 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 e ela acaba morrendo. E a sua mãe foi e enterrou ela embaixo de uma árvore. E todos os dias, sim, todos os dias, a mãe de Naomi ia até embaixo dessa árvore e chorava, chorava muito, se lamentava muito a perca da filha. E os índios perceberam que onde Naomi foi enterrada, estava nascendo uma planta. E então, depois de muito tempo, eles desenterraram para saber o que tinha ali. E encontraram uma raiz marrom que, quando eles cortaram, era branquinha, branquinha por dentro. E ao comerem esta raiz, eles perceberam que era um presente do deus Tupã para eles. Olha que show de lenda, gente. Muito boa, né? Eu gosto. Espero que vocês. E aí nós temos os clássicos, né, da, da ai, gente, dessa serpente, né, ai, fugiu o nome, que é ai, daqui a pouco. E Lenda da Moça Mascarada, tá? A Lenda da Moça Mascarada é uma lenda cuiabana, gente. É uma lenda impressionante, é uma lenda cuiabana muito linda que eu vou ter o maior prazer de contar para vocês. Se passa num carnaval, numa noite de carnaval, onde uma família vem do Rio para passar o carnaval em Cuiabá. E são hospedadas em uma casa, né, aqui em Cuiabá, por familiares, por conhecidos, diz a lenda, que numa das noites, né, no baile, no salão, em Cuiabá, um jovem conhece uma moça linda que ele se encanta por ela e dança a noite inteirinha, certo? E o nome e quando ela dá meia-noite, ela fala para ele que ela precisa ir. E ele fala que não vai, né? Tá tão bom. Ela fala, não, eu preciso ir. E como tá chovendo, ele se oferece para ir levá-la. Então ele pega a sua capa de chuva, coloca nas suas costas, chama um táxi, né? E a leva. Quando passa perto do cemitério, ela pede para parar. Ela pede para parar e diz que a casa dela é ali. E aí o táxi para, ela desce e entra no cemitério. E o moço fica curioso, fica assim intrigado, né? E vai embora. No dia seguinte, ele volta ao cemitério e entra para falar lá com o homem que toma conta do cemitério e pergunta a esse senhor: escuta, existe alguma moça assim, assim, deu a descrição da moça certinho, que mora aqui? Aí ele pegou e perguntou para ele qual é o nome da moça. Ele disse Teodora. Ele foi no livro dos mortos e ele encontrou o nome. E eles foram até o local onde ela tinha sido enterrada e o moço identifica a foto dela na lápide, né? Que realmente ela estava morta. E olha, curioso, a capa de chuva dele estava em cima do túmulo. Lendas, gente. Lendas cuiabanas. Nós também temos relíquias nesse sentido, tá? E aí, mais uma lenda fascinante. Amor de Mãe, também cuiabana. É, sim, também cuiabana. Então vamos lá. Amor de Mãe. Amor de Mãe é uma história que se passa aqui em Cuiabá, onde um caminhoneiro saindo da cidade, né, encontra uma mulher que pedindo pelo amor de Deus para que desse carona a ela, que havia acontecido um acidente na estrada e ela tinha que salvar um bebê que estava vivo dentro do carro. E esse caminhoneiro, então, pega essa senhora, permite que ela entre no carro e a leva até o local do acidente. Chegando lá, já tem gente lá olhando tal, e ele entra, ele vai até ela não quer chegar até o carro, mas ele vai até o carro e ele encontra um bebê.
um bebezinho dentro do carro, ainda vivo. Ele leva de encontro à mãe. Chegando lá, eles percebem, ela recebe o filho no colo, mas quando devolve a ele, né, ao médico, ela desaparece. Olha que interessante. E aí eles ficam sabendo que aquela mulher que pediu para o caminhoneiro ir até o local do acidente é a mãe do bebê que já estava morta. E o acidente havia acontecido com o pai da criança. E a criança estava no carro. Então, a criança foi salva pela própria mãe, que já estava morta. Lendas e lendas e lendas. Eu amo, tá? Então, aí nós temos procissão das almas. Olha que chocante, né? Mas é a história, né, de uma mãe que reclamava muito da filha, que a filha não obedecia, vivia falando palavrões, xingando, não admitia nada que ela falasse, nada, tudo que ela falasse era contra, era rebelde, muito rebelde. E aí a mãe pedia sempre para que ela se acalmasse, para que ela fosse uma filha melhor, né? E essa menina vivia na janela de madrugada, na rua, e aí numa bela noite, ela, enquanto debruçada na janela, era muito comum naquela época, né? Debruçada na janela, passou uma procissão, muita gente segurando vela nessa procissão. E ela desconjurava, que não fazia, não ia na igreja, não ia em procissão nenhuma, nada, nenhuma religião ela pertencia. E aí, então, nessa procissão, uma moça chega próximo à janela e oferece uma vela acesa a ela. Ela pega a vela, fecha a janela e deixa a vela em cima da mesa e vai dormir. No dia seguinte, quando ela acorda e volta em cima da mesa, não tinha vela, tinha uma tíbia, um osso da perna de alguém, ninguém sabe quem, em cima da mesa, certo? Lendas. E aí ela passa a obedecer a mãe, a frequentar todas as procissões que tinha. Então, quer dizer, a rotina dela muda, o medo dela faz com que ela comece a acreditar, né, nas coisas boas, nas coisas que necessariamente a gente precisa acreditar. Esta igreja lá no centro, essa igreja tem uma lenda por trás dela, muito interessante também, que eu vou fazer questão de contar. Procurei na internet e tal, mas não encontrei, infelizmente, mas é uma lenda muito interessante. Essa igreja, ela foi construída por um português, né? E na época, com os seus próprios recursos, e na época tudo que tinha de bom, de cerâmica, vinha de Portugal. Então ele começou a construir a igreja, ele já estava doente e começou a vir as coisas, né, de Portugal e construindo, e ele tentando apressar, porque ele sabia que ele não tinha muito tempo de vida, começa a apressar a construção, mas infelizmente a construção acaba, mas ele veio a falecer antes do término. Sendo assim, dizem que de madrugada, se entrarmos dentro da igreja, se escuta passos do português lá dentro, vistoriando a construção. Mas ela já está terminada, mas dizem que até hoje se escuta os passos dele lá, porque ele sentiu muito em deixar a igreja e não vê-la terminada de construir. Então dizem que ele cuida da igreja até hoje. Lendas, lendas, lendas. E aí eu tenho aqui como atividade para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Produzir uma história em quadrinho sobre uma lenda cuiabana. E aí vocês têm aí o Minhocão, Saci Pererê, que consta, não, é nacional, né? Mas também
é contada aqui, nós temos aqui, por exemplo, nós temos o Curupira, Iara, o Boto, a lenda da mandioca, né? São várias lendas que vocês podem reproduzir num papelzinho que vocês vão dobrar ao meio, ó, dobrar ao meio, tá? E contar a sua história. Capa e contar a sua história até chegar ao final. Tenho certeza que vocês vão amar depois de tantas lendas, depois de tantas histórias, certo? Agora chegou a vez de vocês contarem a de vocês. Então, produzir um livrinho bem bonitinho, igual o gibizinho, igual o gibi da Mônica. Vocês vão produzir, né, os quadrinhos como as lendas, né, vão acontecendo, vocês vão desenhando os quadrinhos. Produzir a história com capa, introdução, enredo da história e o fim. Então, começo, meio e fim. Tudo bem? Eu acho que eu fui bem clara. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais um detalhe aqui. Lembra-se dessa imagem? Minhocão do Pari. Na hora eu esqueci, mas lembrei. Não podia voltar, eu tinha que terminar para depois voltar e lembrar vocês. Essa imagem, Minhocão do Pari, que é muito conhecida de todos nós. Então, um grande beijo para vocês e a atividade a cumprir. Espero que vocês tenham gostado das lendas que eu escolhi de todo o coração para vocês. Até a próxima. Beijo no coração.